do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, Rosângela, que bom estar de volta. Estava com saudade desse trabalho, mas graças a Deus que o dia chegou, né? Tudo é no tempo de Deus, na vontade soberana do Senhor. É muito bom estar com você, professor, conversar sobre as coisas de Deus, conversar sobre a sua turma, procurar de alguma forma lhe ajudar nesse trabalho que se faz, né? E atingir esses coraçõezinhos que precisam da orientação de Deus. Pai do Senhor, Rosângela. A paz do Senhor, minha querida. Graças a Deus, né, por estarmos aqui mais uma vez, fazendo esse trabalho assim que é tão gratificante e que o Senhor possa abençoar grandemente a sua vida e a vida de cada irmão, de cada irmã que está nos assistindo hoje, né? Aqueles que ainda não, que estão acessando esse trabalho e aí também que são professores ou não de escola dominical ou que ainda não pertencem a nenhuma denominação, também estão, que possa ir até o fim, né? Que esse trabalho possa também lhe ajudar de alguma forma. Amém, amém. Vamos fazer oração bem rápida, né? Para Deus abençoar e o Espírito Santo nos ajudar nesse grande trabalho. Pai nosso que estás no céu, nós te agradecemos, nós te adoramos, nós louvamos o teu santo nome, Senhor, por essa oportunidade que tu nos dá de fazer a tua obra, de trabalhar em prol do teu reino. Abençoa quem está nos assistindo, abençoa quem está nos acompanhando e abre a nossa mente e o nosso coração, Senhor, para fazer a tua obra da melhor maneira possível. Continua conosco, continua nos abençoando e põe anjos ao nosso redor. Tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Amém. Glória a Deus. E o assunto desse trimestre é importantíssimo, né? São os talentos. É aquilo que a gente trabalha para o Senhor, servindo a Deus com os meus talentos. E como o pastor Martim diz, cada pessoa tem pelo menos um. Tem gente que tem mais, mas pelo menos um talento você tem para trabalhar para Jesus, para engrandecer o reino de Deus e para o nome dele ser glorificado na sua vida. Nós vimos aqui que tem talentos materiais, talentos espirituais, né? E que todos eles são lhe dados por Deus. Todos eles, qualquer talento que você tenha, qualquer dom que você tenha, foi Deus que deu. E quando Deus faz isso, ele faz com um objetivo, com um propósito. É para que o nome dele seja glorificado através de você, através da sua vida, usando esse talento, usando esse dom. E uma coisa interessante que eu estava estudando a lição, que um do comentarista fala, é que do jeito que Deus dá, Deus tira. Do jeito que Deus entrega, Deus toma, desde que não seja usado para o objetivo dele. Hoje o nosso assunto é o papel do talento musical. Eita, que a música é uma bênção, a música foi inventada por Deus, a música é uma coisa gostosa de ouvir, a música que eleva a nossa alma, que engrandece o nome de Deus, a música que faz levar a gente para mais perto de Deus. A música na igreja é muito importante. Pense numa coisa importante, é a música na igreja. E eu tenho certeza que Deus deu talentos, deu dons de cantar, de tocar, para algumas pessoas, não são para todos. Se bem que adorar a Deus, louvar a Deus, isso é um papel, uma obrigação de todos nós, mas com a música, são aqueles que Deus escolheu. Eu sou até suspeita de falar, né, Rosângela, porque eu sou casada com um cantor, né? Um dom lindo que Deus deu a ele desde que ele começou a cantar na igreja, ele tinha 3 aninhos de idade. E naquela época, que já faz um bom tempo, né, os microfones e os pedestais não eram flexíveis como eles são hoje, né? Era aquela coisa em pé, assim, que não se mexia, e o pastor botava uma cadeira para eles ficarem em pé, em cima da cadeira, para alcançar o microfone e poder cantar. Isso era coisa muito linda de se ver e de se ouvir, sabe? O dom de Deus sendo passado através da música, da voz de uma pessoa que tem o dom de Deus, é muito bonito de se ouvir. Quantos cantores cheios de unção a gente tem, né? Que começa a cantar, você já começa a sentir a presença de Deus. Mas a nossa lição, o papel do talento musical, e ele traz o versículo
2 versículos do Salmo 9, que diz assim: Ó Senhor Deus, eu te louvarei com todo o coração e contarei todas as coisas maravilhosas que tens feito. Por causa de ti eu me alegrarei e ficarei feliz. Cantarei louvores a ti, ó Deus Altíssimo. O salmista era um músico, né? Ele tanto cantava, como ele era compositor, como ele tocava. Então, o salmista, ele tinha todos esses dons dados por Deus. E o livro de Salmos, na sua grande maioria, que são os Salmos de Davi, são hinos. E hinos que Davi compunha, cantava e cantava acompanhando a si mesmo com uma harpa. Está na Bíblia. Davi era tudo isso. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Davi era uma pessoa que tinha prazer em louvar a Deus, em adorar a Deus, com suas músicas, com seus salmos. E eu acho isso muito lindo, porque foi dons que Deus deu a ele, né? Foi dons que Deus trouxe para ele. E a lição de hoje, ela encontra-se, ele dá 2 referências, inclusive eu achei muito bonita essa de Coríntios, 1 Coríntios 14, 15. Esse versículo falou muito comigo, eu até marquei aqui, porque é muito importante. Ó, versículo 1 Coríntios 14, 15. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com Espírito, mas também cantarei com entendimento. É você fazer para Deus orar, cantar, adorar a Deus, louvar a Deus, sabendo o que você está fazendo, não uma coisa automática, não uma coisa decorada, não uma coisa que você gravou, ouviu, ou leu e gravou, escutou e gravou, mas uma coisa que você faz com a razão, com o coração, sabendo o que está fazendo e para quem está fazendo. Aleluia! Você está adorando o Deus Todo-Poderoso. E a gente adora a Deus não só cantando, não só tocando, não só na igreja. A gente adora a Deus com a nossa vida, a gente adora a Deus com o nosso exemplo, a gente adora a Deus com nossas palavras, com nossas atitudes. A nossa vida tem que ser uma vida de adoração a Deus, constantemente. Uma vida onde alguém olhe para a gente e diga, como disse como o profeta Eliseu, ali vai um santo homem de Deus. Que o mundo possa olhar para a gente e possa ver Deus na nossa vida. Isso engrandece o nome do Senhor. E Jesus disse na oração sacerdotal dele, dizendo a Deus, eu te glorifiquei na terra, executando a obra que tu me deste para fazer. Então, fazer a vontade de Deus, fazer a obra de Deus, já é uma forma de adorar a Deus, né? E isso é uma forma... Versículo... Diga. Também na minha Bíblia já estava marcado, né? Eu gosto muito desse versículo, desse capítulo, né? E aí o versículo, na minha Bíblia está marcado lá, o 10 e o 11, que o 15 ele vai fazer uma retomada disso, né? Dessa questão do sentido, né? Do entendimento, de você entender, de você compreender ali o que está sendo cantado, o que está sendo falado, né? E aí Paulo vai falar da significação, do sentido, né? Assim, que é bem da minha área, da linguagem. Então, e aí a gente observa que na igreja, né? Muitas vezes começa a tocar músicas, né? Que não tem um sentido adequado, apropriado para ser tocado na igreja, né? E aí, vamos cantar, vamos tocar isso, vamos... Não. E aí o pastor, quando é um pastor ou um líder, né, que um líder de louvor que é mais atento, gera aquele mal-estar ali, quando ele diz, não, esse hino aí não dá para ser tocado. Não, mas aí toca, é música de crente, isso aqui, vamos colocar isso aqui no conjunto, por que não? E aí daqui que você explique o significado e o sentido, olha, isso aqui não significa isso. Então, por que a gente precisa trazer para os meninos, né? E aí nessa nossa faixa etária eles já podem compreender isso, né? Que existe essa questão de linhas teológicas.
linhas teológicas. E aí tem muito louvor que ele segue uma linha teológica diferente da que é seguida na nossa denominação. E aí a gente precisa de líderes que tenham essa compreensão, que tenham esse entendimento, né, do que essa questão de linha teológica, para que não seja tocado louvores que são diferentes do que a gente professa na nossa... Louvores e louvores, né? Na nossa igreja. Né? Então, eles têm essa compreensão, é uma coisa fina, sim, mas é preciso que a gente traga e coloque para eles, né? Para que a gente siga esse entendimento que a gente tem na nossa igreja. Pode seguir. Aqui na igreja onde Eliezer dirige, a gente tem muito esse cuidado, e ele fala muito isso para os conjuntos. Nós temos 3 conjuntos, né? Infantil, jovens e senhoras, e ele recomenda muito isso. Primeiro, tem que ser hinos que tenham base bíblica. Não podem ser hinos que tenham alguma mensagem, alguma coisa que vale contradição à Bíblia. Não pode. Outra coisa que a gente olha muito é a vida do compositor e de quem canta. Sabe? Porque a gente sabe que o mercado da música evangélica tornou-se muito mundana. Tem gente que quer ganhar dinheiro compondo e cantando música sem ser crentes até. Né? Tem gente que não é nem evangélico e está aí vendendo, cantando, com suas músicas tocando. E a gente sabe, tem compositores mundanos que estão ganhando dinheiro fazendo hino para crente. E cadê a unção do Espírito Santo? Cadê o acompanhamento do Espírito Santo? Cadê a inspiração do Espírito Santo? Eu já vi isso, irmã. Uma pessoa que não era crente, aí ele disse, Rosângela, eu componho também música gospel, viu? Desse jeito. Pois aí e vende, né? Vem aqui no meu bairro, sabe, a pessoa que eu já conhecia há bastante tempo, e aí eu fiquei assim, sabe, fiquei sem ação, digo, Jesus, como é que pode isso? Pois é. É um negócio tão absurdo. Jesus não está dando mais hino a crente, não, só os incrédulos é que estão ganhando dinheiro com os crentes. E a gente tem esse cuidado, sabe, de saber quem compôs, quem é o autor, quem é que canta, o ritmo, porque a gente sabe que o ritmo, ele na igreja tem ritmo. Não é pecado, mas não fica bem a igreja. Né? Tem músicas que você escuta que muitas vezes leva mais ao corpo, mexe muito mais com o corpo do que com a alma, né? Do que com o coração. Aí a gente tem que ter todo esse peso. Agora, o principal é ter base bíblica. Sabe? Um dia desse, uma criança, um adolescente aqui na igreja pediu para cantar e veio cantar e dizia muita coisa. Se você não puder, respira. O hino era muito isso, respira. Se você não puder cantar, não cante. Se você não puder orar, não ore. Olha, que história! Aí, quando a gente ficou prestando atenção na letra, quando terminou o culto, a Eliezer chamou a menina, chamou a mãe dela, conversou e disse, olha, nunca mais você canta esse hino, nunca mais, isso aí nem hino é. Não traga mais isso para cá. Como é que você canta dizendo que se você não puder, não ore, quando a Bíblia diz, Jesus mesmo disse que você tem que orar constantemente. Se orar, né, somente. Se ora em espírito, então, o ideal é que, nesse caso não, o ideal seria sempre ter uma programação do culto, né? Hoje a gente conhecer antes, né, o que é que vai ser dito. Tão fácil, antigamente fazia uma listinha e dava lá para o pastor. Eu aprendi isso menina, fazer menina, literalmente, menina. Ainda era criancinha e lá na denominação que eu estava, tinha a esposa do pastor era musicista, né? E tinha um grupo de moças, né? E eu nem era nem mocinha, eu ainda era menina ainda. Mas ela juntava e ali a gente tinha todas aquelas orientações, né? Assim, daquele mundo feminino mesmo, como se portar na igreja, como se portar, né, na vida e tal, se vestir, como tudo. Para a senhora ter ideia, é diferente você ir de sapato e de sandália, com o dedo de fora para a igreja, para o culto. Então, são coisas sutis, né? Mas que tem um cuidado e tem
um propósito, né? Faz parte dessa reverência a Deus. Então, assim, tinha a listinha, você aprende que tem que ter a listinha do culto, do evento que você vai fazer, então, nesse caso aí, já diminuiria esse problema, né? De saber, não conheço essa letra aí, o ideal que seria, antigamente era listinha, hoje a gente tem lá um documento compartilhado que abre lá no celular e todo mundo está vendo, né? A listinha do culto, o líder, os grupos e tudo mais. Então, seria uma alternativa, né? Mas aqui eu gosto muito desse versículo, desse capítulo todo, né? Esse livro é maravilhoso de Coríntios, que é bem a nossa realidade, infelizmente. É verdade, o que Paulo encontrou naquela igreja, né? Está bem presente hoje. Isso, infelizmente, né? Mas assim, infelizmente por um lado, felizmente por outro, porque a gente tem que aí tem a Bíblia. Receita. É né? verdade. Tem a receita. E aí ele fala desse cantarei com espírito e com entendimento. Né? Então, a gente precisa ter consciência do que está falando, isso, né? Porque a gente está fazendo aquele nosso culto racional. Então, é um culto com entendimento, com consciência do que é que eu estou falando. Sabendo o que está fazendo, para quem está fazendo, aonde você está, né? Que momento é esse, que solenidade é essa? Porque tem gente que está vindo para a igreja hoje, e isso a gente vê em todo canto, é impressionante. Vem para a igreja, não se toca que está num culto, que está numa solenidade prestada a Deus, que Deus está ali presente, que Deus está ali para receber a sua adoração. A gente conversa, a gente se levanta, a gente brinca fala com o outro de longe, fala alto, se mexe. Ah, meu Deus, é uma irreverência que eu não sei como é que Deus aguenta. É um clube, fica um clube, né? Eu tive recentemente num evento de educação, e lá naquele evento, enquanto estava rolando ali aquela palestra, aquela coisa, o pessoal lá tirando foto e tudo mais, e pega bandeira, e pega não sei o quê, e pega a faixa. Então, aquele ambiente ali é para isso, é para as pessoas irem para lá, que se junta o povo do país todinho, e está ali falando na caixa de som, e aquele ambiente ali é para isso, para se confraternizar, para falar, para tirar foto, para se encontrar. Mas a igreja, né, naquele determinado momento do culto, porque a gente também tem a escola dominical. Eu nunca vi ninguém na hora do culto ajeitar telhado, mas na hora da escola dominical tá lá, que é um culto também, né? Quebrando. Eu fiquei assim, eu digo, Jesus amado, sabe? Então, irmão, ainda não acabou, né? Pois um ensaio. Um ensaio é um culto, né? Um ensaio. Então, são aqueles momentos, né? Que a gente tem, ali às vezes tem uma brincadeira na igreja, uma gincana, então aquela coisa mais descontraída. Mas assim, o momento do culto, o momento do aprendizado, o momento do ensaio, ali é outra coisa. Então, o povo esquece que naquele momento Deus também está presente. Isso. E na presença do Senhor tem que ter reverência. Reverência. O povo esqueceu o que é reverência, o povo não sabe o que é reverência, o povo não sabe o que é vir para a igreja e prestar um culto. Eu vejo pessoas, olha, eu sou capaz eu fecho os olhos para não ver, que é para meu culto poder eu receber meu culto. E tem gente que chega, o culto já começou, e sai de banco em banco cumprimentando todo mundo. Sai de banco em banco. Não, você chegou, o culto começou, você chega o mais silencioso possível e fica no seu canto. Porque é uma maneira de roubar a si mesmo. Porque, por exemplo, aquele momento ali precioso que você está em comunhão com Deus, né? É seu e de Deus ali naquele culto, naquele louvor, ouvindo aquela palavra, a irmã falou em línguas estranhas ali, mas aí pode ser uma mensagem para você e você perdeu. E o Espírito Santo lhe dá o significado, a interpretação de tudo, e você nem se tocou onde é que estava. Isso, não porque estava ali. Então, assim, essa falta de reverência, né, a gente observa no culto normal, no dia a dia, e assim, nesse
um momento de louvar a Deus, né? Nesse um balançado, você vê a hora. Né? Então, as músicas, como a senhora falou, uma animação, aquele negócio assim. É uma animação, né? Em vez de fechar os olhos, pensar na letra, no que está cantando. Se alegra e tudo mais, né? Verdade. Mas tem que ter moderação. Por isso que o comentarista aqui da lição, ele faz a diferença entre adorar e cantar. Né? Porque tem gente que canta, solta a voz, às vezes canta bem, às vezes não canta, às vezes dá uma volta, a música vai para um lado e a letra vai por outro, a harmonia vai por outro, mas está cantando. Agora, a adoração é do coração, é do entendimento. Eu não sei cantar, isso aí eu já disse, Deus não me deu o dom de cantar e eu não canto. Não canto, cantei em coral porque eu era muito nova quando comecei e ainda levei. Mas hoje em dia eu não me atrevo, eu não canto na frente de ninguém. Eu não sei cantar, Deus não me deu esse dom, e é como a Bíblia diz, cada um fique naquilo que foi chamado. Se você não foi chamado para cantar, por favor, cante só no banheiro. Deus recebe, né? Agora, a sua adoração, Deus recebe. Não precisa estar você cantando, porque não se louva a Deus só cantando. E tem um negócio que eu gostei muito, que o comentarista aqui fala. Ele diz que tem cultos, o culto começou, fez a oração inicial, canta-se os hinos congregacionais, aí vem os conjuntos, vem a leitura, aí em um determinado momento do culto, aí o pastor diz assim, agora vamos ficar em pé para adorar o Senhor. Aí chama uma comissão de corinhos. E a adoração desde o início do culto, não valeu, não? Só é adoração naquele momento que bota a igreja em pé para cantar corinho, quando muitas vezes os hinos da harpa, que é o nosso hinário oficial, mal se canta, é cantado com preguiça, é cantado com raiva, como o pastor Martim fala muito, né, de que tem igrejas que não querem mais cantar os hinos da harpa, quando a harpa é nosso hinário oficial. Eu estava comentando aquilo, né, e estava lembrando de falar sobre isso, né, para dar preferência aos hinos da harpa. Da harpa. Porque não muitas tem igreja vezes que não canta mais. Sentido. Tem aquela questão também de você vem trazendo uma linha teológica lá que da graça de uma coisa que sabe que a gente não professa e está cantando lá na igreja, e é melhor você ficar com o hino da harpa. Não porque é bonito, porque o som é bonito, porque não sei o que. Na harpa nós temos também. Temos também. Tem. Então, hinos muito bonitos. Meditar no hino. Então, terminou o louvor. Então, falar sobre aquele hino, né? Porque eu acho que a gente só canta ali e sai dessa questão do sentido que Paulo fala, né? Que muitas vezes a pessoa está ali cantando o hino de forma mecânica, mas alguém tinha um pastor, nosso pastor Paulo Ney, saudoso, né? Ele sempre falava, né? Foi meu pastor, falava desse hino, ele retomava os hinos e ele trazia assim o sentido do hino, comentava. Então, é muito importante que se faça isso, porque às vezes tem gente na igreja que canta ali de uma forma mecânica porque também não compreende aquilo ali, algumas palavras, né? Não compreende, a gente não tem uma cultura leitora, infelizmente, né? A gente não tem, a gente vê que os irmãos vão ler a Bíblia e se perde assim. É verdade, não sabe nem ler, não sabe nem ler, a pontuação. Então, a gente precisa instruir, e esse trabalho é preciso ser feito na igreja por quem está ali. É verdade, por quem sabe, né, os hinos, conhece os hinos. Eu dou graças a Deus, sabe, porque Eliezer conhece, a grande maioria dos hinos da harpa ele conhece. Ele bota a igreja para cantar, ele comenta depois a letra, ele chama atenção para alguma estrofe que falou mais alto, que fala, sabe? E a gente está sempre ensinando hinos novos à igreja, porque o povo hoje, pouca gente sabe os hinos da harpa, então tem que ensinar. E uma coisa que eu achei bonito, quando o Conjunto Betel começou, era que o repertório dos hinos do Betel, que o Betel são os conjuntos de novos convertidos, né? Toda a congregação, o conjunto de novo convertido se chama Betel, e uma das recomendações era que o repertório de hinos do Betel fosse hinos da harpa.
para ensinar o novo convertido os hinos da harpa. Né? E eu achei muito bonito, inclusive o Betel lá da Central do Natal, eu não sei se ainda está nisso, mas eles cantam mais hinos da harpa do que hinos avulsos. Isso, e é então, muito importante. Fazer a interpretação, lá vai. Isso. Fazer a interpretação daquele texto mesmo. Daquela letra. Aquela letra, verdade. o que está ali? Irmão, vocês entenderam? Tem alguma palavra que vocês não entenderam nesse hino? Né? Aí vai dizer, hoje a gente tem um recurso fácil, vai lá na internet, né? Quem não tem, hoje tá fácil, leva um dicionário, já se acostuma a levar o dicionário para fazer esse trabalho de instrução, principalmente, né, com as crianças e com os adolescentes e pré-adolescentes. Os adolescentes e os que estão chegando, né? Os novos convertidos. Então, é uma necessidade que a gente precisa estar sempre sendo falado na igreja. É verdade. Essa questão do cântico, dessa diferença da adoração, isso, né? do louvor, isso tudo tem que estar sendo falado. Mas o culto, ele não tem um momento parado, onde agora a gente vai adorar. Não, o culto, desde da oração inicial até a bênção apostólica, ele é uma adoração a Deus. Ele é completo, e aquela história de que na hora da missa, agora chegou o momento mais importante do culto, também não tem esse momento mais importante, não. O culto, ele é importante da hora que começou à hora que termina. Guarda o teu pé quando entrarem na casa do Senhor. Entrarem na casa do Senhor, então, a partir do momento que a gente entra ali, é um momento de reverência, um momento de adoração. Adoração, exatamente. Você já tem que sair de casa, como o meu pastor, o saudoso pastor João Batista, meu primeiro pastor na Assembleia de Deus, em Natal, ele sempre disse, você já sai de casa prestando um culto a Deus, você já vem no meio do caminho adorando a Deus, glorificando, conversando com Deus, oferecendo o seu culto, porque o culto é entrega. Né? A palavra culto significa entrega. A gente vem para o culto não para pedir, não para buscar, não para receber. A gente vem para o culto para entregar o quê? A adoração, a glorificação, a gratidão, tudo que a gente tem para o Senhor, a gente vem para o culto fazer isso, a gente vem entregar. Ai, Deus, que é tão bom, ele recebe a nossa adoração e começa a atender as nossas orações, nos abençoando, resolvendo problemas, dando uma bênção, fazendo aquilo que a nossa alma precisa e deseja. Mas o intuito do culto é para adorar a Deus. A gente vem para a igreja para adorar a Deus. Eu digo, o dia tem 24 horas, mas durante o dia, durante as outras horas, você está ocupado com as coisas do mundo, com preocupações, com o que vai fazer, o que fizeram, o que você tem que providenciar, você ocupa a sua mente. Aí a gente reserva essas 2 horas do culto para não pensar em outra coisa, não se preocupar com outra coisa. Eu estou na igreja para adorar a Deus. E é tão gostoso quando você se propõe a adorar a Deus, passar 2 horas só pensando no céu, só pensando no Senhor, só pensando naquilo que Ele tem feito para você e adorando. Quando termina o culto, vai ali, conversa com o irmão, conversa com o Isso, outro, aí chegou a hora de resolver um problema, né? De dar um abraço, de matar a saudade, irmão, de querer ter... Com a senhora, espera aí, viu, que eu vou lhe dar um abraço. Isso. Esse ato de adorar, né, como a lição coloca, né, ele é um ato de louvor. De louvor, e tem que ser consciente, tem que ser racional. Sabe, eu não tenho o que fazer porque alguém disse que eu tenho que fazer, não. Eu tenho que fazer porque eu estou aqui para adorar a Deus. E quem é Deus? Deus é o meu dono, é o Criador de todas as coisas, é o Senhor do universo, é o Todo-Poderoso, é o Soberano, é você reconhecer quem é Deus, porque também eu tenho que fazer, é o adolescente saber que ele vai para a igreja, o pré-adolescente saber que ele está na escola dominical, que ele vai para um culto, que ele está lá no conjunto dele de pré-adolescente. Por quê? Para quê? Para adorar a Deus, para enaltecer esse Deus Todo-Poderoso, para reconhecer a grandeza de Deus e a nossa dependência dele, porque nós somos dependentes de Deus. É o pré-adolescente entender que ele não está indo para a igreja para se encontrar com os amiguinhos ou para vestir aquela roupa nova, não. Né? Eu vou comprar uma roupa nova para vestir domingo para ir para o culto, não é para isso, não.
Você vai para o culto para adorar a Deus. A sua roupa nova é porque você, como o momento é solene, você vai bem vestido, você procura estar limpo, estar aciado, estar penteado, estar cheiroso. Aí você vai para a igreja, você tem esses cuidados, mas não é esse o objetivo. O objetivo é adorar a Deus. O objetivo é reconhecer a grandeza de Deus e que Ele é soberano e dono de todas as coisas, inclusive da gente. É muito gostoso adorar a Deus. Que hora que a gente começa assim, que hora, minha mãe dizia assim, ligava para mim e dizia, dê 3 glória a Deus. Aí eu dizia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Agora conta a bênção. Aí ela me contava alguma coisa que Deus tinha feito para ela. Eu acho isso lindo, ainda hoje eu faço isso. Quando eu estou assim, bem feliz com o Senhor, eu dou 3 glória a Deus e Deus é bom, Deus faz, Deus cuida, Deus é digno de toda adoração. E não é só abrir a boca e cantar e chegar num púlpito, porque eu me lembro que a gente vê tanto isso acontecer. Pessoas que estão mais preocupadas em performance, estão mais preocupadas em impressionar alguém, estão mais preocupados em receber muitos convites para estar cantando em algum lugar, em receber dinheiro. Quando eu vi uma vez um cantor até querido dizer, não foi para uma festa e alguém cobrou dele, ele disse, não quiseram pagar. E eu disse, meu filho, Deus não lhe deu esse dom para você enriquecer, não. Deus lhe deu esse dom para você adorar Ele. É diferente. Adore o Senhor com o dom que Ele lhe deu, sem querer nada em troca, que quem vai lhe recompensar é Deus, não é ninguém, não. Porque mas tem gente... Para pagar, aí pode cantar lá a música do mundo Pode. E ganhar dinheiro lá para lá. Né? Então, assim, a gente observa que essa adoração, né? Ela não é bem... E eu digo que até é explicada na igreja, mas muitas vezes os irmãos deixam passar, ignoram, sabe? Então, isso assim, realmente, eu às vezes ficava triste porque olhava assim para algum irmão e... Oh, meu Deus do céu, já foi falado isso, e lá vem essa criatura com essa mesma conversa, meu Deus, chega. Então, é preciso que a gente fique batendo, infelizmente, na mesma tecla. Infelizmente, né? E aí, a gente fica até repetitivo, né? Repetitivo, e é exatamente por isso, né, que a gente está aqui, para bater nessa tecla e falar dessa questão dessa diferença da adoração, né, e louvor, e aí vem o levita, e lá vem o levita do Senhor. Então, gente, isso cria uma confusão na mente daquelas pessoas que estão aprendendo agora, a quem é criança e quem é a criança que aceitou Jesus, né? O adulto, o recém-convertido. O recém-convertido. Cria uma confusão. Então, a gente precisa ensinar dentro do sentido adequado. Isso. Porque levita é a tribo de Levi, não tem nada a ver com quem canta hoje, não. Exatamente. Né? Tem nada a ver. O levita, ele cuidava da limpeza da casa do Senhor, ele cuidava da manutenção da casa do Senhor, ele era quem varria, quem limpava, quem tirava o lixo, quem espanava, quem arrumava o altar. Esse é o papel do levita, não é só cantar, não. O povo vê uma pessoa que canta e chama de levita. E a vassoura, ele quer pegar? E a pá, ele quer pegar? Pois é, então não é levita. Levita era porque era da tribo de Levi, só isso. Eu também fico assim meio aperreado quando começa uns... Levita fulano, ele veio de Israel, foi? Porque está aqui que a gente precisa, a Bíblia, ela diz tudo que a gente precisa saber. Está aqui dizendo que a gente precisa ter sentido das coisas, o culto racional, tudo precisa ter sentido, significação. A gente precisa estar aqui compreendendo o que está falando, né? Mas a pessoa, eles fazem questão de manter esse sentido errado. E isso é prejudicial. Senhor, não é que... eu sei que está errado, né? Eu sei que não é para ser desse jeito. Então, a gente precisa ser fiel à palavra de Deus. O pior, Rosângela, sabe o que é? Que quando você encontra um grupo que está cometendo esses erros, mesmo inocente, né? Sem saber que está errando. Isso, está reproduzindo sem nem saber o que está reproduzindo. E a gente chega e tenta tirar isso, você fica antipatizado.
porque já se tornou uma coisa comum entre um determinado grupo, e se você vier tentar tirar, quem está errado é você, não é um grupo, né? E tem gente que já sistematizou isso e quer passar como verdade, e não é. Não está de acordo com a Bíblia. Tem que aprender como a Bíblia diz. Não é? E prestar o culto completo, o culto inteiro, porque o culto não é só a hora da palavra, o culto não é só aquela hora em que um grupo vai para frente, bota a igreja em pé, manda levantar os braços e fazer aquilo tudo ali, é só o momento da adoração, não é? E eu achei muito bom, porque o comentarista falou isso mesmo, e eu sempre pensei assim, é tanto que eu não fico em pé, se eu estiver numa igreja e botarem um grupo na frente, e chamar, agora fica em pé para adorar a Deus. Ele diz, não, eu estou adorando a Deus desde que eu cheguei. Não vai ser agora que eu vou começar, não. Eu estou adorando desde que o culto começou. É bem desconfortável isso. É. Né? E aí dá uma agonia. Não é só desconfortável. Não, e o pior, sabe o que é? O pior para mim é que tem pessoas que estão ali no culto o tempo todinho, não está nem aí para o que está acontecendo no culto. Aí na hora que acontece isso, aí parece que a unção baixou de vez. Sim. E aí ele grita, ele pula, ele levanta a mão, ele faz zoada, ele faz tudo do mundo. Quer dizer, para eles, a unção só chegou naquela hora. Perdeu, né? Nesse caso também ele já vem perdendo essa conexão com Deus, a oportunidade de adorar, de estar ali esse tempo todinho, né? Então fica ali esperando um momento. É a unção do microfone. Isso. E aí no tópico 2, né, vem trazendo a questão da mulher samaritana, aquele episódio da mulher samaritana com relação a essa adoração, que Jesus disse, não é um lugar, né? Ah, Jesus! O importante não é o lugar, mas como se devia adorar. Espírito e verdade. Que você está adorando, né? Porque é o que a senhora falou, essa questão de ser muito de ser não nem só do dinheiro, mas de ter muitos convites, né? Então, de você estar ali, isso é um irmão cheio de unção, um irmão, né? Ai, meu Deus do céu, o irmão já está sendo adorado, E roubando ali, a adoração de Deus. Isso, e o espírito, né? Aquele espírito dele ali está um espírito inchado, né? Que não nem ele próprio exprime a verdadeira adoração a Deus. Né? Esse aí Deus nem está nem vendo, né? Esse aí Deus não está nem vendo, porque ele não recebe uma adoração. É verdade. A adoração não foi para Deus, né? É aquela história que eu digo, sabe? Tem uns cultos, eu já disse que eu não gosto. É culto de aniversário de pastor, eu não gosto. Culto de despedida de pastor e culto de posse, eu não gosto. Por quê? Porque o foco todinho é o homem. Não é Deus. Um culto de aniversário... Não precisaria nem ser um culto, sabe, irmã? Não, toma um lugar daquele... Pode ser uma festa de despedida, mas aí colocar no outro dia, mas aquele lugar ali, aquele espaço, porque muitas vezes, por exemplo, tem irmãos que trabalham em hospital, trabalham de segurança, alguma coisa assim, ou empresa, hotel, essa coisa que não pode tá ali, consegue a folga ali com muita luta, que quem sabe que trabalha com escala é difícil, com muita luta, aquele domingo ali, só tem aquele dia ali, né, para estar naquele momento com Deus, na casa do Senhor, aquilo ali é muito precioso para ele, chega lá, aí é o dia, corre para outra igreja. Ou então fica em casa. Corre para outra igreja, né? Geralmente vai para outra igreja, né? Que não tenha... Não que tenha um culto de verdade para Deus, né? Aí, porque ainda termina tarde. Termina tarde. Ah, Jesus me perdoa se eu estou errada. Não é desmerecendo o trabalho do irmão, não é tirando a honra. Né? Não. É verdade, concordo com você, não. Fala nesse sentido da adoração, dessa adoração
englobar todo o momento do culto, e não só um espaço específico, que é isso que o autor está falando, dessa questão do talento, né? É verdade, é verdade. E aí a gente vê essa questão de como se deve adorar a Deus, né? De tirar essa questão cultural, né? Que a gente vem com a cultura, a gente precisa quebrar isso, isso só se quebra com orientação. Então, com orientação, e é uma orientação constante, sabe? Não estão na escola dominical, então precisa ser na igreja o trabalho com todo o corpo de liderança para que se compreenda isso, né? E aí a gente, graças a Deus, aqui na escola dominical, a gente sempre, em várias lições, né? A gente já vê no currículo anterior, nesse currículo novo, várias lições vem tratando sobre esse tema, e assim eu fico muito feliz que a gente fica, a CPAD, ela bate nessa tecla, ela não deixa de trazer esse esclarecimento, e a gente, como crente, que está ali tendo essa voz, falar para os nossos irmãos, para quebrar essa líderes, cultura. Né? E como líderes, né, tem a obrigação de passar o certo, né? Ensinar o correto. Outra coisa que o comentarista fala, eu vou correr porque a gente está com pouco tempo, outra coisa que o comentarista fala é com relação aos músicos mesmo, tocador, sabe? O tocador. A gente tem, infelizmente, em muitos lugares, não vou generalizar, o tocador, aquele tocador que ele vai para a igreja, a preocupação dele é só, o culto dele é só enquanto ele está tocando. Tem muitas igrejas que, quando termina a oportunidade dos conjuntos, e chega a vez das bandas, e chega a vez da pregação, os músicos, os tocadores desaparecem. Vou chamar músico, não, vou chamar tocador. Desaparecem. Né? Quando se pede que alguém toque ali de repente, aí já vem eles voltando, correndo para dentro da igreja. Está errado. Eu digo mais, na escola dominical. Na escola dominical quase não tem um tocador, não é? Na escola dominical quase não tem um tocador. Não tem. Aí eles desaparecem. Quando o culto do tocador tem que ser um culto de adoração igual a todos os outros irmãos. Você tem, eu já fui superintendente, e quando era encerramento, que a gente tinha que convocar um dos meninos lá para ficar no teclado. No teclado, no violão, quem era que poderia vir se comprometer de estar domingo na escola dominical para a gente fazer o encerramento. Então, quando isso era para ser uma rotina, né? Rotina, ser rotineiro, todo domingo tá lá, porque se canta, se louva, se adora a Deus com cânticos, precisa-se de tocadores. Aquele momento lá de aprendizado na escola dominical, na reunião, né, no ensaio, a gente está ali com um propósito, a gente está ali com um sentido, com a consciência, que é aprender a palavra de Deus, e ali naquele momento a gente também está elevando os nossos pensamentos, está glorificando a Deus, está louvando a Deus no sentido de adorar, de aplaudir, como a lição coloca, né? Está orando, ali antes de começar a aula, a gente faz aquela oração pela nossa turma, pelos pedidos, alguém chega. Então, esse momento ali é um momento também de se juntar todo mundo, de conversar e aprender sobre Deus. Então, a gente precisa também ali que eles estejam ali aprendendo, né? E para não reproduzir esses ensinamentos errôneos que a gente vê. Inclusive, o comentarista diz assim, ó, o músico tem a responsabilidade de conduzir o povo à adoração, criando um ambiente favorável à manifestação dos dons ministeriais e espirituais. Criar aquele ambiente de adoração, de unção, de comunhão com Deus. E diz, é preciso que o músico saiba que a sua função é tão sagrada quanto a de um pastor, e requer dedicação ao estudo da palavra, porque os tocadores não andam nem com Bíblia, né? Você não vê um tocador preocupado, e quando a gente o pastor dá, quem está pregando uma referência para a pessoa ler, a dificuldade que esse povo tem em localizar as passagens bíblicas, porque não tem intimidade com a Bíblia, não tem um costume de estar lendo a Bíblia, né? A gente sabe que essa cultura, né, musical no meio do povo de Deus,
ela é ali daquele povo, né? Porque como o povo de Deus, ele tem essa cultura musical, né? Essa de tocar, de cantar, né? E a gente sabe que quando muitos povos, né, ao redor do mundo, desde sempre, tem essa expressão pela música, né? Na hora de uma morte, na hora da alegria, em todos os momentos. E o povo de Deus, ele tem essa cultura, né? Tanto como a irmã ressaltou lá no início, né? Os salmistas, né? Eles eram músicos, eles estavam ali com música, com instrumentos, pelas músicas na casa do Senhor. Então, e era algo muito presente na cultura, né? Do povo judeu. E aí a gente como veio dessa base, né, que a gente não é judeu, a gente não é o povo judeu, nosso Jesus já veio, já morreu por nós e está aqui dando a nossa base, o nosso caminho de como fazer. Então, ele voltar, exatamente, não está esperando o Messias vir ainda não. Então, a gente tem essa base, né, que essa herança da música, e aí dentro da igreja a gente precisa viver isso, ser educado, né, como a gente está fazendo agora e como se deve fazer, né, na igreja, no nosso dia a dia. E aí eu achei também bem interessante que o comentarista ele coloca dessa questão da função sagrada. Todos nós temos a função. Então, quando eu venho gravar, por exemplo, eu faço do jeito que eu fosse para a igreja. Do mesmo jeito que eu fosse para a igreja. Vou até perfume boto. Não sai para vocês, mas tudo. Por quê? Mas é um culto que a gente está oferecendo a Deus também, né? É um culto, então a gente tem que estar também apropriado para se apresentar diante de Deus, para prestar um culto a Ele. Deus, e vamos, né, com respeito lá naquele princípio da cruz, a Deus e aos nossos iguais, aos nossos irmãos. Então a gente precisa estar ali apresentável, né? Organizado, com ordem, decência também na nossa apresentação, tá certo? Então, por isso eu digo, na pintia se ajeita, se veste bem vestido, não fica de short, não, é arrumado, ajeitado. Então, é uma função sagrada. Tudo que a gente faz na igreja, limpar um banco, bater o prego que está saindo. Olha, irmão, peraí que vai bater um prego porque vai machucar e nosso corpo não é para ser machucado, Senhor, não. Vamos lá, vamos. Então, tudo são minúcias, né? Que a gente precisa ter esse cuidado, a dedicação, atento, né? E principalmente essa questão do estudo da palavra para a gente compreender, né? O que é que a palavra de Deus está falando para nós, né? E aí diz, afinal de contas, o verdadeiro adorador cresce com a igreja, é dentro da igreja, né? A gente está ali aprendendo. E ele cresce e ele leva outros a crescer com ele, não é uma coisa isolada, porque você está numa congregação, você congrega, é uma sociedade, e na hora que você cresce, que você aprende, que você reparte isso, a igreja cresce com você, você não cresce sozinho, né? É um crescimento coletivo. Graças a Deus. Mas eu estava também me lembrando, sabe, Rosângela? Porque tem músicos ou tocadores que ele tem prazer de ter o seu instrumento, de levar para a igreja, sabe? De oferecer um culto com o seu instrumento. Só que de ensinar. Só que a gente observa muito, é que tem alguns que aprendem assim as coisas básicas e já acha que é suficiente. Quando eu penso que se você quer fazer para Deus, você precisa procurar se aperfeiçoar, aprender mais, aprender o violão, as notas básicas no violão, continua, que é para crescer, tocar melhor, dar umas notas, sei lá, mais arrumadas, aqueles arranjos mais complicados, que só vai ter quem estudar.
Não é só porque eu aprendi o básico, eu vou parar e está suficiente para eu fazer para Deus. Não, se eu vou fazer para Deus, eu tenho que fazer 1 milhão, eu tenho que aprender mais, eu tenho que crescer mais dentro disso que eu escolhi. A gente vê tantos tocadores na igreja. Tem um irmão em Natal, que eu não vou citar nem de que região ele é, para ninguém identificar, mas ele pega um violão e fica só dom, 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 não sai disso. Enquanto que eu acho que se ele procurasse aprender mais, sabe, ter lições, ter instruções com quem sabe mais do que ele ia oferecer um culto muito mais bonito para Deus, onde as pessoas gostariam de ouvir, onde as pessoas gostassem de ter o acompanhamento dele na hora que fosse cantar, sabe? Então, eu penso que para o Senhor você tem que estar sempre se aprimorando, sabe? Tem sempre que estar crescendo, tem sempre que estar se aperfeiçoando. Eu não sei tocar, eu não sei cantar. Eu me lembro quando eu fui trabalhar numa escola de jardim, que eu fui ser professora de criança pré-escolar, e a diretora, a dona da escola, a primeira coisa foi disse: você toca algum instrumento? Eu disse: não, porque precisa? Ela disse: não, porque você é crente. E geralmente os crentes, alguém toca alguma coisa no meio dos crentes. Eu digo: não. Aí eu disse a ela: não, porque na verdade eu me sinto muito mais chamada para ensinar, afinal de contas eu estudei, eu me formei, né, passei os anos na universidade, me dediquei para o ensino, né? E como a Bíblia diz, se você foi chamada para o ensino, que haja dedicação, né? Então eu procuro estudar a Bíblia, eu procuro ler livros, muitos livros, eu gosto muito de ler, porque como a minha vez é de ensinar, então eu preciso estar fazendo isso direito. Não é? Não posso fazer de qualquer jeito, não posso querer na hora improvisar, porque o professor ele não pode improvisar nunca, a não ser que seja uma ação do Espírito Santo. Fora disso, ele tem que estar preparado, ele tem que buscar o aperfeiçoamento, o aprimoramento. E é isso que a gente passa para qualquer dom, qualquer talento, seja musical, seja para cantar, seja para adorar, seja para ensinar, seja para recepcionar, sabe? Porque na igreja é importantíssimo o trabalho da recepção, saber acomodar as pessoas, saber pedir para afastar aí, para botar uma pessoa que está em pé, que está sem lugar, quando muita gente se aborrece, porque você chega e manda para afastar aí um pouquinho, para ceder o lugar para alguém, e tem gente que se aborrece. Até isso você tem que saber fazer, né? E na casa do Senhor, eu acho que tudo tem que ser feito com prazer, com alegria, não se achando superior a ninguém, não se achando que sabe mais do que ninguém, não achando que é porque está ali naquele lugar porque é mais bonito, porque é mais rico, ou porque é mais querido pelo pastor, não tem nada disso. Você está ali para trabalhar para o reino. E a única pessoa que precisa ver o seu trabalho é Deus, porque é o único que vai poder lhe recompensar. Se você está pensando... Faz parte dessa adoração a Deus, né? Exatamente, tudo é para adoração, porque a gente adora o Senhor com todos os aspectos da nossa vida, como eu falei no início, né? Com a roupa, com as atitudes, dentro e fora da igreja. Isso. Que não tem até um espaço, andando, né? a gente adora Deus até andando. O jeito da gente andar, o jeito da mulher andar, o jeito da mulher se portar, se vestir, tudo isso tem que ser para agradecimento do nome do Senhor. Eu acho que o nosso tempo terminou. Aí, nessa perspectiva para a gente deixar uma dica, né, para os professores trabalharem com uma dica pedagógica, a gente vai trazer para os irmãos uma sugestão de atividade para eles fazerem para a aula seguinte, para eles apresentarem. Os irmãos façam a orientação, né, para que os alunos eles peguem uma música, né, uma melodia, que pode ser um hino da harpa, o irmão pode escolher um hino da harpa, um pequenininho, uma melodia, para que os meninos façam uma adoração ali, um texto da mente deles, do entendimento deles, um momento de adoração. Ele vai produzir ali, com as palavras dele, eles possam fazer a própria música, né? Eles vão compor ali uma música dentro daquela melodia que a irmã, o professor, professora estabelecer, e ali eles vão trazer ali exprimir a sua adoração em palavras ali naquele texto. Então, aquele momento de louvor na música, né? A gente já explicou que a adoração
descobrir compositores, né? E aí, se ele não puder colocar, que ele exprima ali, fora disso, né? Que explicando que mesmo que não seja, irmã, a música, né? Ali dentro daquela melodia, ele adora a Deus ali escrevendo um texto, né? Por quê? A gente pode escrever, falar a Deus, adorar a Deus, mas ali naquele momento ele está tirando um tempo, se dedicando, pensando, né? Não precisa ser uma coisa com 2 laudas, não. Um textinho pequenininho, porque eles muitas vezes não têm muito domínio ainda da escrita, dependendo do lugar onde esteja, né? Que eles possam trazer ali um pequeno um verso, né, de adoração a Deus, e se não for dentro da melodia, que também vai ser um momento, um texto de adoração. E né? o importante é ele estar sabendo o que está fazendo, né? Isso. Que é uma adoração e a quem ele está fazendo. Não é para o professor, não é para o pastor, não é para o superintendente da escola dominical, é para Deus. Isso. Ele tem E aí, isso bem consciente. na aula seguinte, é uma maneira de fixar o conteúdo que foi dado na aula Trabalhado. anterior. Então, se o irmão ou a irmã não for dar na aula seguinte, né, então pede, já organiza com o professor para que ele faça essa retomada. Né? É verdade. Olha, na aula anterior, nós estudamos isso, ficou a atividade tal, quem fez, dá ali aquele tempinho para eles apresentarem, tá certo? Se organiza para que haja esse tempo, isso é muito importante, para que eles não venham reproduzir esse ensinamento errôneo. É muito importante a gente ser fiel à palavra de Deus. Estudar é verdade, tão difícil quando a gente descobre que aprendeu e ensinou errado. É tão triste, porque... Jesus! Você começa a querer desmanchar tudo que... Compromete uma vida, e não uma vida só, não, várias vidas, né? Porque aquela pessoa vai reproduzir lá na frente, mas aí não tem mais jeito. É verdade. Minha gente, a paz do Senhor, muito obrigada pela atenção, muito obrigada por esses minutos que nós passamos aqui conversando sobre as coisas de Deus, e melhor ainda sobre a adoração ao Senhor. Um forte abraço, esperamos ter lhe ajudado, ter contribuído para fazer a sua aula um pouquinho melhor, tá bom? Continue com Deus, continue orando, peça a direção do Espírito Santo e boa aula quando você estiver na frente lá da sua turma, conversando sobre as coisas de Deus. A paz do Senhor, Pai, sua irmã Rosângela. A paz do Senhor, que Deus abençoe a todos.